Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Então vamos à aula 493. Desde o início de 2011 é a aula 493. Pelo YouTube, então será agora a 122, ok? Antes de iniciarmos, gostaria de ler um texto que alguém está precisando ouvir. Okay? Não se irrite quando os outros erram. Não fique irritado, indignado ou revoltado quando os outros fizerem algo errado. Em vez disso, ore, eles são filhos de Deus, e não tornarão a cometer o mesmo erro. Assim sua mente se acalmará. Não tem sentido inquietar sua mente e prejudicar a si próprio só porque o outro está errado. Além do mais, se reconhecer os males e os erros do próximo e o odiar, gravando os defeitos dele em sua mente, surgirão mais erros e mais males conforme a lei mental. Concretiza-se aquilo que foi mentalizado. Se você perdoar a pessoa e libertá-la desses erros, com certeza ela se regenerará. Além disso, agindo assim, você conseguirá aprimorar a sua alma, despertar a sua própria natureza divina e cultivar o amor. Isso nos faz lembrar aquele caso citado, na verdade, da Vida, volume 1. Lembra do garoto que tinha o hábito de furtar? Então a mãe não quis ficar criticando, reprimindo, então procurou resolver o problema de outra forma. Ela deixou cair um volume muito grande, quantidade de dinheiro muito grande, no caminho que ele passava quando ia à escola. E ele por sorte encontrou esse dinheiro e entregou à polícia. E foi elogiado por muitos policiais, pelas pessoas que viam, souberam do caso, e com isso ele deixou de furtar. Então faltava um ato de amor, um ato de elogio que fez com que ele resolvesse esse problema, né? Então vamos às primeira parte de perguntas. Primeira pergunta: feminino, casada, 56 anos, sem filhos. Quer dizer, não tem filhos, não é que tem sem filhos. Há 2 meses com anemia, dores abdominais, muita náusea, qualquer alimento ou líquido que causa enjoo, problema nos rins e suspeita de lúpus. O que devo fazer? Bom, primeiro detalhe aqui, quem tem lúpus no caso, precisa viver sem medo das pessoas, não ficar com medo de perder uma discussão, não ficar com aquele pensamento de que eu tenho que vencer a discussão, eu tenho que ser, e ficar na defensiva quando alguém fala. Isso faz com que essa defensiva crie excesso de anticorpos para defender o organismo. Só que a defesa que ela tem não é do organismo, é a defesa de algo pessoal. Então, isso ocasiona excesso de anticorpos que gera o problema de lúpus. Então, ouça o CD O Poder da Oração. Nesse CD tem o relato da Vera Lúcia do Amaral de Almeida, que sofreu de lúpus e ficou curada. Isso já faz mais ou menos 30 anos que aconteceu. Okay? Ali está bem detalhado, bem relatado, e o que deve ser feito. Então, náuseas são ressentimentos que você guarda, que você reprimiu e ainda não perdoou algumas pessoas. Quando o corpo tem um elemento estranho, os anticorpos trabalham para expulsar esse elemento estranho, que é nocivo. E quando se guarda a mágoa, o ódio, isso também é uma coisa que não deve ficar, não é coisa da nossa natureza. Então, algo faz com que ele possa sair, expulsar
Isso é em forma de náusea. Para expulsar, para deixar sair, sai em forma de náusea. Então, para resolver o problema, é harmonizar-se com as pessoas. Harmonizar-se com as pessoas, ok? No livro Conquista a Felicidade com Amor, consta a definição de ódio. Olha bem o que é esse problema de náusea. É causa de um ódio que você guardou. E segundo 2 dicionários de psicologia, então eu inseri o dicionário, a definição do dicionário técnico de psicologia, que diz: ódio é sentimento persistente de aversão. Aversão é repulsa, né? De hostilidade e desejo de infortúnio em relação à pessoa ou objeto subjetivamente vinculado a essa pessoa. Sentimento de aversão é um desagrado, repulsa por uma coisa ou pessoa. Então, essa repulsa manifesta-se em forma de náusea. Aumenta quando há uma barreira ou ocorrência de outras emoções negativas, ciúme, frustrações, inveja, etc. O ódio é a cólera em conserva. Por isso que as pessoas que ficam guardando ódio ou reprimento, estão guardando o quê? Está fazendo coleção de ódio. E isso, consequentemente, aquilo que está na mente vai manifestar, vai se materializar em forma de doença. Então é uma atitude que persiste interiorizada no interior da pessoa que odeia. Por isso que quando Cristo disse perdoai 70 vezes 7, é para não ficar guardando, não ficar acumulando esse ressentimento, ok? Então, a anemia, o detalhe que você disse que é anemia. A anemia reforça essa explicação, porque a anemia é decorrente de conflitos emocionais. Esse conflito emocional é que você mentalmente fica brigando com a pessoa. E como consequência desse fato, perdas de vitaminas. Você pega dois giz, começa a roçar um com o outro. Esse roçar um com o outro chama-se atrito. E esfarela da mesma forma. Esse atrito mental esfarela a vitamina do seu corpo e você vai perdendo vitamina por causa desse conflito de emoções. Então, agradeça. E pela pessoa que está mais próxima a você, ao esposo, por exemplo. Agradeça. Ao acordar, sorria para ele e diga com um sorriso: bom dia, querido, mas pratique. Às vezes a pessoa tem dificuldade para praticar por causa do ego dela. O ego que impede que ela pratique, que ela manifeste um pouco mais de amor, de elogio, né? Então, manifeste essa situação. É bom ler os livros, eu recomendo muito nesses casos o livro Lições para o Cotidiano, devido a uma série de relatos que tem, que mencionam, ensinam e explicam como fazer para harmonizar, para acabar com o problema. Segunda pergunta, feminino, casada há 44 anos. Estou com muitos problemas nos dentes, meus dentes estão quebrando muito, o que fazer? Se estão quebrando é porque estão fracos. Então, livro Mente, Alimentação e Fisionomia, página 33. Ali o mestre Masato Taniguchi escreveu, e eu já citei isso em algumas aulas, diz o seguinte: o açúcar acidifica o sangue e torna o sangue mais ácido. O normal é que o sangue mantenha determinada alcalinidade. Se elevar a acidez do sangue e não puder mais manter aquele nível adequado de alcalinidade para se defender, o corpo humano procurará manter o nível alcalino do sangue, dissolvendo o quê? Cálcio, da onde tem cálcio? Dentes, dos ossos, isso gera osteoporose. Então, por causa dessa alcalinidade que acaba acontecendo isso. Por isso os dentes ficam fracos, facilitando o aparecimento de cáries, e os ossos ficam porosos, que é o caso da osteoporose. E enfraquece a resistência contra bacilos da tuberculose. Principalmente o dano que o açúcar refinado causa ao corpo humano é muito conhecido. Não se deve usar açúcar refinado no preparo de acompanhamentos de uma refeição. Essa é a orientação do mestre Masato Taniguchi. No caso de ter que usá-lo, deve-se colocar uma quantidade muito pequena. Agora, nenhum açúcar? O açúcar natural que contém nas plantas, no mel, por exemplo, nas frutas, em alguns... Beterraba, por exemplo, tem açúcar. Meu pai dizia que no Japão o açúcar era extraído da beterraba. E esse tipo de açúcar que de forma natural não causa males, mas açúcar refinado por conter muito cal, isso é que gera, isso que cria acidez no estômago, no sangue. Então, veja a alimentação e também procure manter assim mais autocontrole
Não fique caindo naquele erro. É só mais uma vez, isso é muito pouco, não faz nada, é pouquinha coisa. Esse tipo de justificativa é que vai atrapalhando. Toma decisão, não vou, acabou, ok? Toma decisão, mesma coisa para quem é viciado no cigarro. Toma decisão, né? Aí eu não estou com vontade, não consigo. Esse tipo de pensamento é fraqueza. Toma a decisão e faça o que tiver que ser feito, ok? Você não nasceu fumando, você não nasceu comendo açúcar. Então, o açúcar natural, o açúcar mascavo, por exemplo, não faz mal igual faz um açúcar refinado, porque não contém cal. Terceira pergunta. Casada, feminino, 60 anos. Depois de muita extravagância a carregar peso e me expor à friagem, no final do ano passado comecei a sentir dores nas costas e foi diagnosticado artrose na coluna. Também estou com dores na perna esquerda, na coxa e no joelho. É possível eliminar tudo isso ou terei que conviver com pelo resto da vida? Bom, se praticar exatamente com muita assiduidade, com muito fervor, praticar mesmo, e não é praticar meia dúzia de vezes, depois parar, ou então esperar que, como disse Chico Xavier, muitas pessoas esperam que as coisas caiam do céu sem um menor esforço. A oração precisa ter uma ação, e a ação também não é só rezar. A ação é praticar aquilo que está ligado para que se manifeste aquilo que é necessário fazer, ok? Então há muitas pessoas que carregam peso como você, mas não tiveram esse tipo de problema. Por quê? Leia lições para o cotidiano com muita atenção, e você vai... o que você precisa mudar é o seu modo de ver e pensar, Para receber, você precisa abrir mão. Então, precisa abrir mão de algumas coisas, do seu modo de ser. Então, não pode ficar pensando, eu estou com razão. Abra mão de algum costume, algum hábito que você tem que não está sendo bom para você mesmo. Não são muito esforçados, ou então pessoas que, quando você vê alguma pessoa que não são muito esforçados, que não se dedicam muito, e que só fica lá sentadão, né? E você fica irritado de ver essa situação e acaba entrando em atrito mental com essa pessoa. Então esse pensamento crítico, então de uma pessoa que não faz alguma coisa conforme seu modelo de pensar e ver, ele não está agindo da forma como você acha que tem que ser, e você fica entrando em conflito desnecessário mentalmente. Então esse tipo de conflito é que gera artrose, artrite, reumatismo. Deixa de ser crítico. Exatamente, iniciei a aula de hoje falando de não ficar aborrecido, não se irritar com os erros dos outros. Exatamente isso, ok? Então, Verdade da Vida, volume 37. Há um texto que eu acho fantástico. Fantástico porque é uma coisa... É um texto que serve para... É uma carapuça que serve para muitas pessoas. Então, pessoas que têm artrose, artrite, reumatismo, algumas dores, feche os olhos. Se você quiser ficar em posição, fica em posição de oração e acompanhe mentalmente ou repita mentalmente aquilo que eu vou dizer. Isso está na Verdade da Vida 37, 22 de junho. Então, feche os olhos e ouça ou repita mentalmente. De agora em diante, lacrarei meus olhos para nunca ver o mal dos outros. De agora em diante, lacrarei meus ouvidos para nunca ouvir o mal dos outros. De agora em diante, lacrarei minha boca para nunca falar mal dos outros. De agora em diante, abrirei meus olhos para ver unicamente o aspecto bom dos atos do próximo. De agora em diante, abrirei meus ouvidos para ouvir unicamente o bom sentido encerrado nas palavras alheias. De agora em diante, toda vez que abrir minha boca para falar, irei elogiar as qualidades do próximo. Pode abrir os olhos. Que bonito, né? É bonito porque mostra o lado do amor. E o lado do amor de você corrigir primeiro dentro de você, antes de pensar em corrigir o outro. O lado do amor é porque você está manifestando, pensando num ato que vai trazer alegria para o próximo. E para você também, consequentemente. Outra pergunta, quarta pergunta. Masculino, 48 anos, solteiro. Não bebo, não fumo, respeito meus pais e meus irmãos, trago-os com muito amor. Não consigo me casar, tive 3 namoradas, mas sempre me deixam. Sou trabalhador, engenheiro, professor, tenho mestrado e honro sempre meus compromissos. Gostaria de saber o que posso fazer para me corrigir
entre aspas, no sentido de encontrar meu complemento feminino e me casar? Olha, parabéns, viu? Você que fez essa pergunta realmente mostra como é sábio, não somente inteligente, mas também sábio. E sabe, espiritualidade, procurar dentro de você a resposta àquilo que você tem que corrigir. Então, as grandes pessoas fazem isso, ao invés de ficar procurando, culpando os outros, procurar corrigir dentro de si primeiramente. Então, vamos lá. Primeiro detalhe. Se há algo que impeça de chegar ao casamento, com certeza o consciente e o inconsciente não estão falando a mesma linguagem. O consciente fala, eu quero casar, o inconsciente está trabalhando para não. Okay? Então, há uma repulsa com relação ao casamento que está lá no seu inconsciente, lá no porão, como disse, no porão da casa, como disse Freud, escondido, que o consciente não tem essa informação. É esse o obstáculo oculto. Então, vamos lá, daqui eu vou falando, você vai entendendo pouco a pouco. Segundo detalhe, o fato de respeitar os pais não significa que você não guarda nenhum aborrecimento deles. Por respeitá-los, você reprimiu o consentimento. O filho não fala, não retruca, não sei o quê, porque tem muito respeito para o pai ou para a mãe. Mas ela reprime aquele sentimento. Exemplo, o caso de uma pessoa que adorava o pai, já citei esse caso, mas não se lembrava de um fato que aconteceu e que causou muita revolta. Essa revolta, esse ódio que ela teve no momento, ainda estava armazenado no inconsciente. Tanto assim que ela amava o pai, adorava o pai, e pensava que a pessoa, e tinha em mente como o pai a pessoa mais adorada por ela no mundo. Mas quando eu falei, e ela estava com o dente infeccionado e tinha que fazer uma cirurgia no dente, ela falou, qual dente? Ela falou, esse daqui é com relação ao seu pai. Você tem mágoa, ressentimento com o seu pai? Não, não tem. Fala com a minha mãe, acredito. Mas é com o pai. Até que, quando ela chegou em casa, depois de 1h30, tomando 3 condições, lembrou o único atrito que teve com o pai. Pediu perdão, mentalmente chorou. Pediu muito perdão, ficou 2 horas pedindo perdão. No dia seguinte acordou, estava totalmente sem informação nenhuma. Tanto assim que foi no dentista e não precisou fazer cirurgia, ok? Terceiro detalhe, analise com sinceridade. Quando você está viajando, um pouco distante de casa, qual a pessoa que você sente que é mais amigo de você? Tem 2 pessoas, papai ou mamãe. Um deles você sente mais respeito, mas o sentimento é um pouco distante. O outro, você não sente barreira nenhuma, então você fica mais à vontade de conversar, de falar algumas coisas até pessoais, alguma coisa que você está sentindo. E pode ser que esteja acontecendo isso. Você fica muito mais à vontade com um e menos com o outro. Então, agora um livro que você precisa ler. E ao lê-lo, você vai encontrar algumas respostas, vai lembrar de alguns fatos, porque esse livro está voltado exatamente para pessoas que guardavam ressentimento dos pais. O próprio autor, o professor Camilo Kosumoto, era um deles, que odiava o pai e a mãe, né? Mas quando foi no seminário, teve um momento de ter um contato, de fazer uma pergunta para o professor Seiichi Taniguchi. Quando ele entrou na sala, o professor Seiichi falou, perdoe seus pais. Eu falei, eu sei que eu não tenho nada, eu já li os livros tantas vezes, não sei o que. Perdoe seus pais. Então ele já tinha lido toda a coleção A Verdade da Vida várias vezes, mas achava que estava tudo ok, né? Mas foi quando ele descobriu que não estava. E assim ele se tornou, foi praticando, descobrindo muita coisa dentro dele, e se tornou a pessoa, o professor mais expert no assunto sobre a gratidão aos pais. Então leia esse livro. Outro detalhe, 4º item. Faça uma autorreflexão, uma introspecção. Quando adolescente, você conversava desembaraçadamente com as meninas, como conversavam os seus colegas, ou você mantinha certa distância, de receio de chegar perto. Às vezes o receio é porque, às vezes a pessoa jovem tem algum complexo disso ou daquilo, uma brincadeira que um colega fez, e fica com aquele receio, e não fala normalmente com uma pessoa do sexo oposto, como conversa com as pessoas do mesmo sexo. Então verifica se isso aconteceu. Quando você retornava da escola, você abraçava e beijava sua mãe todos os dias, naturalmente? Ou, oi, cheguei, só isso, né? Você sentia que outro detalhe para você analisar, você sentia que os seus irmãos, ou um irmão, ou outro irmão, irmã,
eram mais próximos à sua mãe do que você? Outro. Agora, ação. Defina o perfil da pessoa que você quer como esposa. Escreva 10 itens. 10 itens. Dentre esses itens, eu aconselho que você coloque sobre a religiosidade. Por quê? Porque há casais que são muito infelizes por casar com uma pessoa que é muito fundamentalista, muito radical na religião que ela segue e obriga o marido a seguir e ele não quer seguir aquela religião e acaba gerando conflito por causa disso. Então, procure evitar já, até coloque na relação uma pessoa que vocês possam falar a mesma linguagem na parte religiosa, ok? E se você já segue Seitoné, então que seja também da Seitoné, vai ficar muito mais fácil até praticarem juntas. Outro detalhe, diariamente, olhe para esses 10 itens que você escreveu, olhe, leia atentamente e pense o seguinte: obrigado, ela já chegou, obrigado, porque você já está chegando. E converse mentalmente com ela, conversa mentalmente com ela. Você demorou, hein? Alguma coisa nesse sentido, ok? E também tenha em mente o seguinte: eu serei o melhor marido do mundo. Vou ser muito atencioso, vou ajudar, isso aqui e tal, e viverei para fazê-la feliz. Tenha isso em mente, tenha esse propósito, esse objetivo em mente. E não o pensamento de eu quero que ela seja assim para me fazer feliz. Não, pense em você fazê-la feliz, ok? Outro detalhe: se depois de 20 anos ela não aparecer, não fique correndo desesperadamente procurando a olho, não. Continue, e não apareceu, é porque ainda não está pronta para aparecer. Tá? Ou você, os dois, tanto ela como você, ainda não estavam prontos para não se encontrarem, que às vezes a pessoa encontra antes do tempo e não estão preparados, começa a sair desarmonia porque ainda não passou por outro estágio, um outro aprendizado. Um dos dois, ou os dois, não passaram por aprendizado. Então, no momento certo, você a encontrará. E quando estiverem preparados, isso acontecerá, ok? Da mesma forma, é muito semelhante àquele provérbio: quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Não, mais ou menos assim. Outro fato: enquanto isso, agradeça a sua mãe, na parte da manhã, por 1 hora e meia. Agradeça. Não precisa ficar parado. Enquanto você dirige, caminha, faz caminhada, vai agradecendo. Obrigado, mamãe, obrigado, mamãe. E a parte da tarde, reserve para agradecer ao papai. Todos os dias. E outro fato: imagine você já casando no cartório com a sua pessoa amada, feliz, ela está super feliz, você está super feliz. Imagine vocês dentro da casa, assistindo televisão juntos, né? Indo assistir uma atividade de juntos, e um ajudando o outro na cozinha, e depois no sofá assistindo televisão. Imagine isso e agradeça. Obrigado, Deus, muito obrigado, tá? Pensando assim, as coisas vão começar a acontecer. E última pergunta: feminino, 63 anos, separada. Não sei o que está acontecendo comigo, sempre com ansiedade e medo de alguma coisa. Não sei o que faço. Não sei o que é. Faço todas as práticas, leio as sutras, meditação Shinsokan, forma humana, visito o túmulo antepassado, escrevo caderno, agradecimento, caderno de elogio. E o que mais devo fazer para sair da situação? O que é importante é você ler os livros A Verdade, esse problema de ansiedade mesmo. Leia o livro A Verdade 1, A Verdade 1, A Verdade da Vida, volume 7, Verdade 1, página 93. Verdade da Vida, volume 7, mais ou menos na página 130, 130 e pouco. Na edição 1 é 132. A Verdade não é a Verdade da Vida, a Verdade número 4. Então, a Verdade 1, a Verdade 4. Verdade da Vida, volume 7. E lê também Nossa Gratidão aos Antepassados. Geralmente é causada por excessiva preocupação irrealista de 2 ou mais situações. Então, muita preocupação, muita ansiedade, muito temor, alguma coisa que acontece, isso vai gerando esse tipo de ansiedade. A proporção, segundo o médico psicanalista, psiquiatra, segundo as pesquisas, de cada 2 mulheres é um homem, ou seja, a proporção é muito mais das mulheres do que nos homens. Mas depois, é praticamente igual, dependendo da fase. Segundo Kaplan e Sadok, geralmente a preocupação é com infortúnio ou alguma coisa com relação aos filhos. E outro fato é o medo de preocupação diante do público, ou seja, aquele problema que nós estudamos na Verdade da Vida, volume 22, agorafobia. Então, medo de que diante do público se expor ao público, inconscientemente é o medo de revelar algum segredo, medo de
pecado seja exposto. Então, inconscientemente, é isso que gera agorafobia. Agora, no seu caso, talvez não chegou a ser uma agorafobia, mas essa ansiedade, preocupação, esse medo precisa ser eliminado. Então, leia o livro da Verdade da Vida, volume 7, A Verdade em Orações, volume 1, Convite à Felicidade, A Verdade 4. São os livros que citei e acrescentei mais um aqui. E assista Seminário na Academia, que vai assistir. E do lado espiritual, há casos de pessoas que tiveram mortes trágicas, isso eu menciono no livro Nossa Gratidão aos Antepassados. Pessoa que morreu tragicamente, não sabe que morreu, então ela se aproxima de alguma pessoa da família e essa pessoa passa a ter uma excessiva ansiedade. Mas essa ansiedade é causada pelo espírito que ainda não sabe que morreu. Por isso que a leitura do ano passado, especialmente para aqueles que morreram de morte trágica, suicídio, assassinato ou coisa parecida, ok? Durante 21, 30 ou 49 dias. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos à parte 2. Um abraço vai ser para todos que estão assistindo. Ok? Muito obrigado. Agora, na primeira parte, eu havia lido um texto, esqueci de falar o livro. Sabedoria da Vida Cotidiana, volume 2. Okay? Então, esse livro é interessante porque é o livro que o mestre praticamente finalizou quando ele esteve no Brasil em 1973. Então, ele mandou uma carta para um editor, senhor Tanaka, que era o editor, então mandou aqui do Brasil para lá. Então ele disse o seguinte: encontro-me agora no Brasil. Já se passaram 5 meses desde que parti do Japão. Nesses 5 meses, viajei pelo Havaí, Estados Unidos, Canadá, México e o Brasil, pregando aos povos desses países a sabedoria do cotidiano necessário para o ser humano alcançar a paz duradoura, desfrutar uma vida feliz, repleta de alegrias e concretizar realmente o paraíso no mundo terreno. Então, veja, com 80 anos de idade, o mestre fez uma turnê todos os dias com atividades. Então, ele esteve no Havaí, Estados Unidos, Canadá, México e depois no Brasil. Então, no Brasil ele completou 5 meses. Isso em 73. Aliás, em 73, eu fui também convocado para fazer umas palestras preliminares antes da vinda do mestre para que pudesse já ir esquentando os motores e que as pessoas pudessem comparecer nas palestras que o mestre iria proferir. Foi quando aconteceram alguns fatos muito interessantes, que eu já mencionei aqui, sobre alguns milagres que ocorreram. Um deles tem uma foto de um caderno que foi em memória à vinda do mestre, e nessa foto tem um momento em que ele está segurando 2 meninas de 5 anos, 6 anos de idade, e uma delas, na foto, aparece com a calça cor vermelha, era filha de um prefeito do interior de São Paulo. E essa menina de calça vermelha, ela não conseguia andar sozinha. Então, o pai pediu para que o mestre segurasse e poder registrar uma foto como lembrança. E o mestre segurou as meninas, e essa menina que não podia andar, na mesma semana começou a andar. Então, esse é um dos milagres que aconteceram na vinda do mestre Masato Nigote. E aqui, no prefácio ainda, ele menciona o seguinte: fiz várias palestras desse teor, né, referindo-se que o homem é filho de Deus e não filho do pecado, mencionando o livro do Carmenide, mencionando o próprio Carmenide, que escreveu o livro Homem contra Si Próprio, para mencionar que a consciência do pecado no inconsciente das pessoas é que levava as pessoas para o sofrimento, para o sentimento de uma autopunição. Então ele diz: fiz várias palestras desse teor nos Estados Unidos, e algumas pessoas que me acompanhavam nessa peregrinação doutrinária me aconselharam: gostaríamos que o senhor não fizesse palestra desse teor no Brasil. A pessoa que estava acompanhando a comitiva disseram que o mestre não falasse que o homem é filho de Deus, e que dissesse que não tocasse nesse assunto. Por que isso? Porque disseram que o Brasil é um país católico onde a igreja prega que o homem é filho do pecado. Se o senhor pregar ao contrário, poderá ser convidado a ser retirado do país. Mas o mestre
não acreditava nesse conselho, nessa preocupação do pessoal da comitiva. Então aí ele foi, assim, mas esse receio era infundado, diz o mestre. Assim que cheguei ao Brasil, visitei a sede da Igreja Católica Brasileira no Rio de Janeiro, onde fui recebido pelo arcebispo Dom Helder Câmara. Lembra do Dom Helder Câmara? Um grande homem, um grande religioso, né? Nesse encontro, transmiti por intermédio do intérprete o meu propósito. Ele disse para o Dom Helder Câmara, vim ao Brasil para difundir a verdade de que a concretização da paz mundial só será possível quando todos despertarem para a imagem e para a natureza divina de si próprio. Ou seja, conscientizarem que o homem é filho de Deus e passarem a reverenciar uns aos outros. Então, diz que quando o mestre estava falando isso para o arcebispo, algumas pessoas que faziam parte da comitiva ficaram assim apreensivos, né? E o arcebispo acolheu com simpatia as minhas palavras e disse que, se as pessoas compreenderem que o Cristo está dentro delas, passarão a manifestar a bondade inata e deixarão de praticar maus atos. Exatamente o que a Seitiane fala, né? Assim, respaldado por essas palavras do ilustre clérigo, realizei palestras em várias cidades do Brasil, sempre enfatizando a verdade de que o homem é filho de Deus e refutando a velha crença de que o homem é filho do pecado. Era totalmente infundado o receio demonstrado por alguns dos meus acompanhantes de que tais palestras provocariam a nossa extradição do Brasil. Em outras cidades que visitei, fui recebido com grande entusiasmo popular e algumas onde proferi palestras ao público brasileiro com a ajuda de intérprete. O resultado foi tão positivo que a Câmara dos Vereadores me enviou uma carta de agradecimento. Em algumas localidades, houve casos de pessoas que se curaram de doenças de longa data simplesmente por terem ido receber-me na ocasião da minha chegada. Esse caso, um desses casos, está relatado na revista Acendedor Antigo. E é uma senhora que está com 62, 63 anos de idade, e ela mencionou que quando tinha 5 anos de idade, ela caiu de uma árvore, e daí para frente nunca mais pôde mexer o braço, não lembro qual braço era, direito ou esquerdo. E o braço não levantava, apesar de ter passado quase 60 anos, continuava sem se mover. Aí quando o mestre chegou na sede central, ela estava lá naquele grupo de pessoas que estavam esperando, aguardando o mestre, e o mestre apareceu, mestre, e o braço levantou, né? Ela nem esperava, não estava esperando esse momento. O momento sim, mas não estava esperando que acontecesse a cura do braço. Ela não estava nem pensando que o braço iria ficar curado. Mas mestre, assim, ficou curado. E assim muitos outros fatos aconteceram. Disseram que foi publicado no jornal desse país um artigo que continha o seguinte comentário: o senhor Masaharu Taniguchi visita o Brasil e com suas palestras está despertando muitos religiosos católicos, infundindo-lhe novo ânimo. E realmente isso aconteceu, né? Muitas mudanças, muitas coisas maravilhosas aconteceram. E aqui, mais adiante, né, o mestre diz o seguinte, sobre aquilo que está bem no início, né, eu até fiz algumas perguntas em alguns locais. Se Jesus Cristo estivesse aqui agora e você desse aquela Danone, sei lá, alguma coisa, e ele tirasse aquela tampinha, e na tampinha sempre fica um pouquinho, né, daquele creme, daquele Danette ou Danone. Eu pergunto, ele iria tirar a tampinha e jogar fora, ou ele iria lamber a tampinha? Eu acho que ele iria lamber. Tenho uma certeza que ele iria lamber a tampinha. Por quê? Aqui o mestre escreve bem no capítulo, primeiro artigo do volume 2, capítulo 7. É famoso o milagre da multiplicação de pães que Jesus Cristo realizou. 5 pães e 2 peixes foram multiplicados em quantidade suficiente para saciar 5.000 vidas e 5.000 pessoas, e ainda sobraram 12 cestas cheias. À primeira vista, isto parece um absurdo, mas lendo a Bíblia com atenção, observamos que Cristo mandou recolher os pedaços que sobraram para que nada se perdesse. Aqui está o princípio da provisão
ilimitada. Princípio da provisão ilimitada. Mesmo um pedaço pequeno é dádiva de Deus. Mesmo um pedaço pequeno é dádiva de Deus. Mesmo aquela casquinha pequena é dádiva de Deus. Quando se dá valor a essa dádiva, ela se multiplica até sobrar em 12 cestos cheios. A causa da pobreza está na atitude mental de menosprezar as dádivas de Deus, considerando-as simples matéria. Considerando como simples matéria. Os bens materiais são, na verdade, a concretização do amor de Deus. Por esse fato que nós não podemos ficar desperdiçando. Torneira está aberta, fecha a torneira. Fecha a torneira. No Brasil se desperdiça muitos alimentos. Quem passou pela guerra, as pessoas que passaram pela Segunda Guerra Mundial e que desperdiçavam no momento de fome, aprenderam a guardar. Passaram fome, aprenderam a guardar, aprenderam a vivificar aquela comida, aquele pouco de comida que sobrou. Então, era muito comum ver pessoas que passaram pela guerra, guardaram um potinho que sobrou na geladeira. E não, joga fora, joga fora. Não, tudo é dádiva de Deus. Tudo é dádiva de Deus. Por esse fato que o mestre diz, a causa da pobreza está na atitude mental de menosprezar as dádivas de Deus, considerando simples matéria. Exatamente quando o povo ainda está muito com aquele desperdiçando, muita coisa desperdiçando, é que veio a seca. E na seca nós aprendemos a vivificar a água. Dia sim, dia não tinha água. Então nós aprendemos a vivificar a água. Ao invés de ficar cantando um repertório de 50 músicas debaixo do chuveiro, aprenderam a tomar banho igual gato. Suficiente para tirar a sujeira do corpo. Né? Então são coisas que nós aprendemos a vivificar. E quando veio a crise da energia elétrica, aprendemos a economizar a energia elétrica. Trocamos as lâmpadas, procuramos ficar menos tempo. Quando já saímos de uma habitação, de uma sala ou quarto, apagávamos a luz. Então, todos esses detalhes são fatos para vivificar as dádivas de Deus. Gratidão, gratidão, gratidão. Okay? Então, esse é um ponto muito importante. Por esse fato aqui, diz o seguinte, a causa da carência da energia vital. A matéria não é simples matéria, é a corporificação do amor de Deus. É a corporificação do amor de Deus. Quando nos tornarmos capazes de agradecer até um pedaço de pão como manifestação do amor de Deus, nossas ondas mentais sintonizam com as vibrações espirituais da provisão ilimitada existente no mundo da imagem verdadeira. Aprenda mais a ter gratidão. Não é só falar obrigado, mas ter gratidão por tudo. Obrigado. Isso é uma bênção de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Quando for almoçar, jantar, não vai jantar com aquele coração de irritação, de nervoso, de quem está irritado, nervoso, chateado, magoado, criticando a comida. Outra vez, não sei o que, agradeça pelo fato de ter. Né? Agradeça o fato de ter. Eu lembro que meu pai contava sobre um tio dele que estava indo para os Estados Unidos e no barco que ele estava, não tinha mais comida. E então ele tinha um punhado de grão de arroz cru. Ele comia 1 grão de arroz por dia. 1 grão de arroz por dia. Para que pudesse ter algum grãozinho de arroz na barriga quando chegasse lá nos Estados Unidos. Né? Então ele contava isso e a pessoa aprende a guardar, aprende a vivificar tudo que tem. A carência da energia vital, a fraqueza ou doença é a carência do poder econômico da pobreza e a carência do poder econômico, a pobreza, fazem quando o homem não está sintonizado com as ondas materializadoras do amor de Deus. E da mesma forma como as imagens não aparecem no televisor quando não está sintonizado com a televisão. Então tudo é dádiva de Deus e tudo nós temos que verificar, ok? Então por esse fato também, que no princípio o mestre fala aqui sobre a gratidão e tudo isso, quem tem muita gratidão acaba realmente alcançando muitas bênçãos, muitas dádivas de Deus. Então vamos agora para a página 166, né? 166, os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados que... Verdade da Vida, volume 30, alguém. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mateus capítulo 5, versículo 6. A expressão os que têm fome e sede de justiça refere-se àqueles que buscam a justiça, isto é, a verdade. Aqui a verdade é abordada do ponto de vista da justiça, em contraposição ao amor que é mansidão. Então esse texto aqui, temos que entender o seguinte. A palavra justiça está se referindo à verdade.
E lembra que Seitonei sempre fala, sempre diz que é preciso estar sempre junto, a sabedoria e o amor. A sabedoria com o amor. Então, na aula anterior nós mencionamos, estudamos aquela frase de Jesus Cristo, sede simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Então, são detalhes que nós temos que manifestar o amor, mas não podemos ser um gelo de mansidão. Nós também temos que ter sabedoria. Se alguém vem com a intenção de nos tapear, nos enganar, aprender a falar simplesmente, corajosamente, e o mestre diz, corajosamente diz não, diga não, e não deixa ser, ou seja, temos que ser prudente como a serpente. Também temos que agir com sabedoria e não simplesmente, sim, tem que ver o lado bom, tem que ver mais verdadeira, que eu mencionei no caso de empresários que muitas vezes estão com problema com funcionário e não sabem o que fazer com funcionário, como se tem o caso de uma senhora que estava com problema com a funcionária, que criticava os proprietários e ainda desviava o dinheiro da empresa. O que eu faço? Tem que ver mais verdadeira? Não. Simplesmente haja com sabedoria. Ela não está querendo trabalhar, ela está querendo tirar dinheiro da empresa. Então, isso daí, nós não podemos agir com mansidão. Simplesmente demita a funcionário e dê oportunidade para aquelas pessoas que querem trabalhar honestamente, que querem colaborar com a empresa, que estão lá com o objetivo de ser mais uma pessoa que vai colaborar e não simplesmente uma pessoa que está atrás do salário. E vamos à parte, então, página 170, que diz, os misericordiosos. Sermão da Montanha, hein? Lembra? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram a misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. A misericórdia corresponde ao sentimento de unidade entre os seres. Não é aquele sentimento egoísta, mas é aquele sentimento de quem está. Outro faz parte. Ele, o outro, eles se identificam. Né? As pessoas se identificam, sentem que o outro também é como se fosse irmão, como irmão mesmo. Então, como é parte da vida deles, porque somos realmente, perante nosso Pai Todo-Poderoso, Onipotente e Onisciente, que é Deus, filhos de Deus são irmãos entre si, irmãos por serem filhos do mesmo Pai. Então, aqui um detalhe aqui, sentimento de misericórdia é o contrário do sentimento egoístico, que é a pessoa que pensa em cada um por si só, mas o sentimento de que o e outro somos um só. Então, é esse sentimento de amor que as pessoas sentem. Por exemplo, você ouve um relato de uma pessoa que está numa situação muito difícil, ela começa a contar passo a passo o que aconteceu, e começa a chorar, e aconteceu isso, aconteceu aquilo. E a pessoa começa a sentir também aquela emoção e chora junto com a pessoa. E fica feliz por ela dizer no final que superou todos os problemas e que acabou o problema e que agora está feliz, muito feliz, né? Então, fatos assim deixam a pessoa feliz porque ela se coloca no lugar do outro. Então, essa empatia de se colocar no lugar do outro é amor. É amor. Então, as pessoas que não sentem nada pelo outro, nunca se colocam no lugar do outro, na próxima encarnação vai nascer naquela situação. Por isso que mencionamos sobre pessoas que são racistas, né? Perguntaram para Yogananda, essas pessoas que são racistas na próxima encarnação vão nascer na raça que ele discrimina? Yogananda disse que simplesmente, claro que vai. Porque ela não faz empatia, não se coloca, ela não entende o que passa a ser aquilo que a outra pessoa é. Ela não entende o que passa a ser uma pessoa na raça que a outra é. Então, ela precisa passar por isso para aprender. É assim que nós vamos evoluir, entendendo o próximo, compreendendo, se colocando no lugar do próximo. Não é? Então, é isso que nós vamos adquirindo cada vez mais, aquele grandioso, manifestando cada vez mais aquele grandioso amor de Deus que abarca tudo, que abraça todos, que perdoa todos. Isso faz parte da nossa evolução espiritual. Então, evoluir espiritualmente não é simplesmente, pessoas pensam que veio na Terra simplesmente para adquirir conhecimento cultural e intelectual. Não é esse o objetivo principal da vida na Terra. O principal objetivo na Terra é a evolução não cultural, mas espiritual das pessoas. Por isso que tem pessoas que são espíritos grandiosos, elevados, mas nascem como aborígene, que nasce como índio, né? Que muitas vezes não está naquele meio daquelas muitas coisas eletrônicas modernas, mas não é o objetivo de usufruir isso. O objetivo é evoluir
nossa espiritualidade. Por esse fato que também, aqui na Terra, num dos livros o mestre fala, é cíclico, né? Então, até dizem que na Atlântida era uma cultura muito avançada, e que acabou sucumbindo, como disse Sócrates né, em suas profecias, em seus livros, né? Então, aqui, o meio para tornar feliz, para tornar o outro feliz. Existem muitas pessoas que dizem, eu deveria ser feliz, pois tenho dinheiro, vivo em um bom ambiente, não tenho preocupação, mas não consigo ser feliz. Então são pessoas que não sentem por elas o que os outros sentem, né? Não sentem por elas que ela e o outro são um. Então quando a pessoa muitas vezes não tem, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Eu não sei se vocês viram o documentário, viram esse documentário sobre chamado As Cartas da Madre Teresa de Calcutá. Como que ela era? Como que ela vivia? Ela vivia simplesmente para manifestar o amor. O ego dela, não, nada disso, nada, não sou eu não. Quando apareceu um repórter, um jornalista italiano, um repórter para entrevistá-la, ela falou, não, 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 mas a senhora tem feito isso? Falou, não, é Deus, é Deus. Mas a senhora fez isso, fez aquilo. É Deus, é Deus, é Deus. E não fala, eu fiz, eu, né? Sempre anulando o ego. Não, é Deus. Por isso que no canto evocativo de Deus da Seitonei diz, não sou eu quem realiza as minhas obras. Eu vivo não pela minha própria força. Mas não adianta querer exaltar, eu vivo por minha força. Não. Você vive porque a vida de Deus está em você. E você faz graças à vida de Deus, à força de Deus que te dá a condição para você fazer. Né? Então, eu já até mencionei o nome daquele artista que fazia o papel do super-homem, Superman, Christopher, esqueci o nome dele, Christopher Clear, uma coisa assim. E quando ele estava vivo, quando estava normal, antes de cair do cavalo, literalmente falando, que sofreu, que ficou tetraplégico sem se mover, se ele pensasse, eu faço porque porque eu quero, e quando ele ficou tetraplégico, não podia fazer. Então vivia, fazia, as obras eram feitas graças a Deus. Tudo é graças a Deus. É com esse espírito de humildade que nós temos que entender. Por isso que também Jesus Cristo ensinou na oração Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, seja feita a vossa vontade, não a vontade do ego, não a vontade do eu, mas a vontade de Deus. Então não é questão de simplesmente ser um gelo de mansidão, não. Mas nós temos que aprender a verdade com todo o consentimento de amor, de humildade. É difícil, mas temos que trabalhar em cima disso. Nós temos que trabalhar. Por isso, não sou eu quem realiza as minhas obras. É com esse sentido, com esse pensamento que nós devemos fazer as orações, viver nosso dia a dia e compartilhar as coisas, não querer levar vantagem. Né? Então, quando nós temos alguma coisa para dividir, dividamos, vamos dividir, vamos comer, vamos repartir. E não, tem uma comida gostosa, tem 2 pedaços, você vai pegar um pedaço maior para você ou você vai dividir, ou compartilhar com as pessoas que estão na mesa. É isso que vai fazer feliz, né? É isso que vai te fazer feliz. Eu já mencionei aqui uma vez que quando eu tinha meus 7 anos, 8 anos de idade, nós estávamos passando um momento difícil, porque meus pais nós tínhamos um armazém, um empório, e meu pai vendeu, mas só que a pessoa que comprou não estava pagando. E de repente, outra atividade que meu pai estava exercendo não estava sendo suficiente para dar. E com muito custo nós conseguíamos sobreviver, graças à minha mãe que fazia costuras, né? Costurava, ela costurava muito bem, e teve que voltar a costurar. E um dia meu irmão pediu, mãe, compra batata doce. Aí minha mãe falou, sim. No dia seguinte ela comprou a batata doce e colocou 3 pedaços, nós somos em 3 irmãos, né? E meu irmão perguntou, mamãe comeu? Ela comprou uma batata doce e dividiu em 3. Falei, sim. Mas sim dela, eu vi que não comeu. Então, aí despertou aquele pensamento de coração de mãe. Não comeu para poder dar para os filhos. E falou que comeu quando na verdade não comeu, embora tivesse vontade de comer. Então, compartilhar. Então, esse grande amor de não pensar em si. Por isso que o amor, né, tem vários níveis. E nesse nível do amor nós vamos entender, aqueles que atingiram o grau de amor mais elevado são espíritos mais veteranos, velhos veteranos, que vieram para a Terra muito mais vezes do que aqueles outros. Então, aquele primeiro grau de amor, a pessoa ainda está com o ego muito grande, muito inchado, só pensa nela, eu quero, eu.
Então, o primeiro grau de amor é aquela pessoa que diz, eu quero ser amado. Mas não pense em dar amor ao outro. Simplesmente eu. O ego é o centro. Egocentrismo é tudo lá. O ego é o centro de tudo. Eu quero ser amado. Mas à medida que ele vai evoluindo, com as encarnações, passando por uns apuros, momentos difíceis, outras situações, e compreendendo, chega no segundo estágio. Eu amo se o outro me amar. É melhor do que aquele que fala, eu, pelo menos agora está compartilhando. Mas ainda não é o amor elevado, porque é condicional, é na base do ser. Eu amo se o outro me amar. Mas ele não está pensando em simplesmente amar, mas ele está esperando que o outro, eu vou cumprimentar se ele me cumprimentar. Eu cumprimentarei se ele me cumprimentar. Então é condicional. E mais, evoluindo mais ainda, depois de uma série de etapas, ele vai chegar no terceiro estágio. Ama mesmo não sendo amado. Mesmo não sendo amado, ele ama. Né? Mesmo sendo, não sendo amado, ele ama. É o coração de mãe, que muitas vezes o filho é revoltado, xinga, porque não sei o que ela quer, mas continua amando o filho. Continua amando o filho. Mas se for ainda evoluindo mais ainda, mais ainda chega num nível bem superior. É o que Cristo chegou, é o que Cristo mostrou, falou e fez. É aquele que ama mesmo sendo maltratado, mesmo sendo judiado, mesmo sendo crucificado como ele foi, ele continua amando e perdoando as pessoas. Mas Cristo é Cristo, mas todos nós um dia chegaremos lá. Embora demore 5 mil, 10 mil, 15 mil anos, vamos chegar lá. Né? Esse objetivo da vida é evoluir. Esse é o propósito da vida. Por esse fato aqui, que me cita um outro caso, a lei da mente vigora também no mundo espiritual. Então ele conta o caso do livro Comunicação Espiritual do Dr. Mackenzie. Então, o Dr. Mackenzie ele teve, assim, foi conduzido por um espírito elevado para o mundo espiritual. Aí ele chegou no local que tinha uma série de pessoas. Então ele fala de uma mulher que estava lá. Essa senhora esteve no mundo e quando ela esteve na Terra não praticou maldade alguma. Apenas foi uma mulher vaidosa que gostava de se enfeitar e vestir roupas elegantes. Exceto essa vaidade, ela foi uma mulher que vivia normalmente sem incomodar ninguém. Pelas comunicações do mundo espiritual, a respeito da situação do espírito dessa senhora, nota-se que também no mundo espiritual os espíritos da mesma frequência vibratória se reúnem no mesmo lugar. Por quê? Semelhante se atrai. Estou na página 173, viu quem está por aí? 173. Então, semelhante se atrai. Por isso que, então, quando essa senhora ficava olhando na frente do espelho e toda... isso na visão lá no mundo espiritual que Mackenzie viu, o Dr. Mackenzie viu. Então, todas as mulheres naquele local, vistoso, bonito, usando roupas bonitas, e uma esperando ser elogiada, mas ninguém elogiava. Chegava outra querendo ser elogiada, mas ninguém elogiava. Nenhuma demonstrava amor ao outro. Por quê? Porque ainda estava no grau daquele ego acentuado. Eu quero ser elogiada. Mas ninguém elogiava. Como semelhante atrai semelhante, todas elas só queriam ser elogiadas. Então ninguém elogiava ninguém. Por isso que essa ainda é uma etapa ainda daqueles espíritos que precisam evoluir muito mais. Por isso não custa nada. Aprenda a elogiar o outro. Aprenda a sorrir para o outro. Cumprimentar as pessoas. Dar alegria aos outros. Página 178. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Os puros de coração. A expressão os puros de coração pode ser interpretada de várias maneiras, mas aqui significa pessoas que não têm pecado. São puras porque não têm pecado no coração. Puras. Já chegaram a esse estado de pureza. Por esse fato que quando a Virgem Imaculada apareceu lá em Fátima para os 3 meninos, para Bernadette na França, eram crianças que espiritualmente muito puras, coração muito pura, né? Então pessoas que já se foram se purificando ao longo de várias encarnações e chegaram naquele estado de limpos de coração. Então não carregava aquele sentimento de ódio, de mágoa, rancor, nem sentimento de autopunição de culpa, porque já haviam alcançado aquele estado espiritual bastante elevado. Nesse versículo, a palavra puro não parece estar empregada no sentido correto ou honesto. Não é no sentido honesto. Ela se refere às pessoas que têm um coração imaculado. Por isso que coração imaculado vê a Virgem Imaculada. Né? Limpo, isento do ego. E o ego
ele é um isolador. O ego separa do grupo, mas o todo, quem está junto com o todo, se tiver ego, não fica no meio do todo, porque ele fica separado do todo. Ele não é semelhante ao todo que manifesta amor. Então, basta ficar com ego, acaba ocorrendo a separação, acaba a separação, né? Ocorrendo a separação também, o caso do câncer, por exemplo, pessoas que têm câncer no sangue, né? Câncer no sangue são células que se isolam do outro grupo de células, porque o comandante está se isolando. Então, o isolamento, principalmente com alguém da família, faz com que manifeste esse problema do câncer no sangue. E aqui também, mais adiante, diz na página 180, bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esse versículo quer dizer que o verdadeiro filho de Deus é aquele que não só é pacífico, mas também que pacifica os outros. Não é aquele que fica jogando lenha na fogueira. Vai lá, vai isso, desconta mesmo, xinga o sujeito, não sei o quê. Esse tipo de pessoas não são pacificadores. Ao contrário, são pessoas que jogam lenha na fogueira para ver incêndio, entra em atrito aqui, entra em atrito lá, e depois reclama porque está doente daquilo, doente lá, porque só vive em atrito. Né? Só em atrito mental, dentro dela só fica existindo atrito. E como é que pode viver uma vida saudável se a pessoa dentro dela está dessa forma? Mente sã, corpo sã, né? Quando a mente está sã, o corpo também está são, também está saudável, também está em harmonia, porque ela é a própria vibração da harmonia de Deus. Ok? Muito obrigado a todos. Está chegando o nosso Seminário do Renascimento. É isso mesmo, Seminário do Renascimento, seminário geral em todas as 7 academias da Seichonoye. E nesse você vai poder participar presencialmente, ok? São vagas limitadas e em breve já vamos disponibilizar o link para as inscrições. Seminário Geral, Seminário do Renascimento nas academias de Ibiúna, de Santa Tecla, de Curitiba e de Goiás, nos dias 4 e 5 de dezembro. Nas academias da Amazônia e de Minas Gerais e de Santa Fé, no dia 5 de dezembro. E também no dia 4 de dezembro, mais um na Academia de Minas Gerais. Seminário Geral, Seminário do Renascimento, renasça para uma nova vida, renasça no amor de Deus, participando deste maravilhoso seminário, o seminário presencial que vai marcar a retomada dos nossos seminários nas academias. Espero você, muito obrigada!